Então, aqui a gente tem um mapa mental, né, com o básico das patologias, né, do sistema genital masculino. Então, tá tudo aqui e eu vou deixar no formato de animação, tá? Para vocês verem como é ele na animação. Então, patologia do sistema genital masculino, ela é dividida em algumas possibilidades. Então, as patologias do sistema genital masculino, elas podem ser distúrbios relacionados ao desenvolvimento, aí a gente vai lá para a vida fetal, lembra lá? Túbulos paramesonéficos, mesonéficos, túbulos wolffianos, né? No caso dos machos, mullerianos, no caso das fêmeas. Então, tudo que acontece lá de alteração no desenvolvimento, né, reflete na vida pós-nascimento. Distúrbios funcionais. Os distúrbios funcionais estão associados a alterações da funcionalidade, né, especialmente da gônada, né, masculina do testículo. Distúrbios inflamatórios, processos inflamatórios diversos, orquites, epididymites, e as neoplasias. E aí a gente destrincha uma a uma. Então, as neoplasias, elas podem ser testiculares, e aí quando a gente fala de neoplasia testicular, é uma neoplasia que tem baixo efeito invasivo, ou seja, são neoplasias, né, que, apesar dos diferentes graus de malignidade, são pouco invasivas, né, geram pouca metástase, então a gente tem um pouco mais de tranquilidade. Quando a gente pega um tumor escrotal, gente, é tumor de pele. Geralmente são tumores agressivos, com prognóstico extremamente negativo. Então, às vezes, chega um animal, né, com a lesão escrotal tão importante que você não consegue, na palpação, no exame, né, semiológico, a diferenciação do que é testículo, o que é escroto. Aí vai nutração em fase diferencial. E aí, quando é escroto, a gente já pensa logo no procedimento cirúrgico, já pensa logo em uma quimioterapia, ablação total desse escroto, né, com orquiectomia, porque são tumores bem agressivos. O TVT, o tumor venéreo transmissível, é um tumor de Zika, né? Um tumor bem comum na rotina, especialmente das clínicas que estão localizadas em bairros mais populares, onde esses animais errantes, né, aquela situação onde o animal costuma sair, né, para passear, fazer as necessidades e volta para casa, e aí uma fêmea no cio, né, com TVT, o macho cobre, e isso vai sendo disseminado. O TVT chega a estar entre os três maiores índices de tumor na clínica, a depender do local onde o médico veterinário está trabalhando. Os tumores de pênis e prepúcio e tumor de próstata, que não é tão comum, mas também é evidenciado. Dando sequência, saímos de neoplasia geral e a gente fala de quais neoplasias são possíveis e mais comuns no testículo. Então, lembra da célula de Leydig, que produz testosterona, tumores das células de Leydig, tumores das células de Sertoli, né? E tumores das células germinativas. Então, esses são os tumores mais comuns, né, no ambiente testicular. Tem outras variações, mas esses são os mais comuns. E cada um com sua particularidade. O tumor de célula de Leydig ele é macio, pequeno, não aumenta muito a glândula. Seminome Sertoli, não. Tumores maiores, né, multinodulares, no caso da Sertoli. Sertoli pode ser, o tumor pode ser hormonalmente ativo. Aí eu pergunto a vocês, gente, o que é produzido? Qual é o hormônio que é produzido na célula de Sertoli? Me lembrem aí. Me lembrem. Fala aí para mim. Ou no chat, ou no... Que hormônio é produzido aí na célula de Sertoli? Quem lembra? Testosterona na Leydig e na Sertoli, qual é o hormônio que é produzido aí? É o estrógeno? Exatamente. Se eu estou falando que o acétole produz estrógeno, e se eu tenho um tumor aí hormonalmente ativo, como vai estar
o nível estrogênico desse indivíduo? Aumentado ou mais baixo? Cortou para mim, professor. Pode repetir, por favor, a pergunta? Se o tumor é hormonalmente ativo, ou seja, ele gera hiperprodução hormonal e a célula de Sertoli ele produz estrógeno, esse nível de estrógeno vai estar aumentado ou abaixado? Se é hormonalmente ativo, vai estar Mais aumentado. alto. Aumentado. Vai estar aumentado. Então, o comportamento daquele indivíduo, daquele macho, vai ser um comportamento muito próximo com o da fêmea. Ele pode ter aí condições de ninfomania, aceitação de monta, sobe. Ele pode ter alopécia bilateral, né, queda de pelo. E em condições extremas, gente, o que é que níveis muito altos de estrógeno podem levar? Pancitopenia. A medula para de produzir qualquer tipo de célula. Então, isso pode acontecer no indivíduo com tumor de célula de Sertoli. Então, toda a clínica de um animal com tumor hormonalmente ativo está relacionada à base fisiológica que vocês viram lá atrás, certo? Beleza. Inibina também, inibina também. Vamos seguindo. Outros tumores, o teratoma também pode ser comum aí no intestino. Distúrbios inflamatórios, nós temos a prostatite, processo inflamatório na próstata, falopostite, né, no falo, no pênis, a epididimite, epidídimo, orquite, né, testículo, acrobustite, vesiculite. Como distúrbios funcionais, hidrocele, degeneração, atrofia e hiperplasia. O que é hidrocele? Acúmulo de líquido dentro das túnicas. Lembra lá do testículo? O testículo tem a túnica albugínea próxima, protegendo ali o ambiente testicular, os túbulos seminíferos. Depois tem a túnica vaginal, visceral e parietal. Esse acúmulo de líquido entre essas túnicas gera o processo que é chamado de hidrocele. Se o espermatozoide ele precisa trabalhar uma temperatura, né, X, e aquele indivíduo tem uma hidrocele, acúmulo de líquido, a temperatura testicular vai estar mantida ou há uma alteração, né, da termorregulação ambiental do testículo com líquido? Há uma alteração. Então, toda a espermatogênese fica comprometida, tá? A degeneração testicular, ela também está relacionada à alteração de temperatura, de termorregulação. Quase todas as causas relacionadas à degeneração testicular, que é a perda de epitélio, né, seminífero, está relacionada a aumento de temperatura, estresse térmico ou a queda também, mais comum ao aumento. Então, aqueles animais que estão... É o cão que fica, né, num canil que é bastante quente, é o touro europeu que está em condições climáticas exacerbadas, estresse térmico. A termorregulação testicular fica comprometida, a temperatura, ó, vai lá para cima. Ao invés de estar 4, 6 graus abaixo da temperatura corpórea, ela está isotérmica ou até hipertérmica em relação ao ambiente convencional. Se está hipertérmico local, testículo e até sistêmico, como está a espermatogênese, que depende de temperaturas baixas para produzir, alterar. Tá? E aí a atrofia e a hiperplasia. A hiperplasia a gente falou, né? Vocês mesmos responderam aí, né? Tirou um testículo, o outro sofre hiperplasia. Né? É assim, é a causa mais comum de hiperplasia e hipertrofia, né, no ambiente testicular. A atrofia não. A atrofia geralmente está relacionada a um trauma, a uma lesão, e essa lesão, no processo de cicatrização, tecido conjuntivo, testículo, ele vai perdendo epitélio e vai cicatrizando e atrofiando. E aí acontece a atrofia. Além dos distúrbios funcionais, temos os distúrbios de desenvolvimento, tá? O criptorquidismo, lembra que a gente falou na aula lá de desenvolvimento sexual? O testículo, ele migra pelo abdômen e vai para o escroto.
ou ainda na fase fetal, ou no início da vida, ou um pouco depois, a depender da espécie. A não migração completa causa o que a gente chama de criptorquida, o criptorquidismo. Ou um ou dois testículos na cavidade abdominal ou em subcutâneo, e a sua ausência no escroto. 5 a 6 vezes maior potencial de desenvolver tumores, e a recomendação é fazer a cirurgia, né, a busca desse testículo e a retirada o quanto antes, tá? Aí vamos lá, vamos lembrar lá também das bases fisiológicas e endocrinológicas. O testículo precisa estar a uma temperatura mais baixa para produzir espermatozoides. Se ele está dentro da cavidade abdominal, gente, a temperatura está mais alta ou está mais baixa? Está mais alta ou está mais Mais baixa? alto. Mais alto. Mais alta. Se está mais alta, vai produzir espermatozoide? Não. Não vai. Ou seja, o testículo criptorquida, ele nunca vai produzir espermatozoide. Agora, a produção hormonal, ela pode ser mantida em algumas situações. Então, o testículo criptorquida, ele não produz células, mas produz hormônios. E é justamente por isso que um criptorquida bilateral tem libido, tem interesse sexual, porque os hormônios estão sendo produzidos. O professor está... Então, o testículo criptorquida, ele sempre vai produzir hormônio. É o que eu falei, o animal bilateral criptorquida, dois testículos na cavidade, eles não vão produzir células, mas vão produzir hormônio. Então, o indivíduo ele vai ter libido, vai ter interesse sexual. A aplasia é falha no desenvolvimento, assim como as agenesias e digenesias. Aplasia, ausência. Agenesia, ausência de formação. Digenesia, falha na formação. Então, diferentes achados vão ser observados, a depender do grau. Tem indivíduo que vai ter aplasia segmentar dos ductos de Wolff, ou seja, pedacinhos do epidídimo podem estar faltando. Ele pode ter cabeça e corpo do epidídimo e falta cauda. Pode ter uma glândula vesicular e outra não. Já a genesia, não. É uma ausência de formação. Então, dentro esses distúrbios de desenvolvimento, a gente pode ter diferentes variações. Então, o criptorquida ele pode ser uni ou bilateral, tá? Uni um testículo, bi dois testículos, um testículo no escroto, ou ausência dos dois testículos no escroto, que podem estar lá no abdômen ou em subcutâneo. A hipoplasia, gente. A hipoplasia, ela é de origem congênita. Então, quando vocês vão aprender a fazer biometria testicular, se a gente faz as mensurações testiculares, essa diferença é maior ou igual a 10% de um testículo para um outro, há tendência a esse indivíduo ter hipoplasia testicular de um dos testículos. Como o diagnóstico definitivo é histopatológico, né? E o histopatológico requer biópsia testicular ou a retirada do testículo para os cortes histológicos. A gente, quando fala de produção, esses animais eles são descartados da reprodução. Alterações acima de 10%, descarta, não utiliza na reprodução, certo? Qual a nossa preocupação em fazer biópsia testicular? Por que é ruim biópsia testicular? Vocês lembram que no testículo as células são haploides, não são reconhecidas como células do organismo, como as outras células que são diploides? Se a gente faz uma biópsia, a gente rompe aquela barreira hematotesticular, essas células caem em corrente sanguínea e linfática e geram um processo inflamatório aí bem agudo, tá? Bem importante. E a aplasia, a gente falou da aplasia segmentar de ductos de Wolff, pode faltar ali um pedacinho de alguma coisa. E a genesia e digenesia, né? Um clássicozão de genesia e digenesia é justamente
o monorquidismo, né? A ausência de formação de uma gônada, ou monorquidismo, formação de uma gônada, ou poliorquidismo, o animal tem 3 gônadas, certo? A gente tem relatos, né, de mono e poliorquidismo, é um exemplo aí clássico de possíveis agenesias, né? A não formação de alguma estrutura do sistema reprodutor. Então, aqui é um animal com aneoplasia testicular, e aqui é uma sequência de imagens, viu, gente? Neoplasia testicular, então o testículo que tem um padrão homogêneo, vocês vão ter uma aula só de ultrassom, então fiquem tranquilos. Aqui é um tumor de células escamosas do prepúcio de um garanhão, tá? Aqui à esquerda a imagem de tumor venéreo transmissível. Deixa eu retirar um pouquinho o zoom. Deixa eu voltar um pouquinho. Aqui é um processo inflamatório na glande, né, de um garanhão. Esse garanhão ele teve paralisia de pênis, que teve lesão em um arame farpado, teve que ser submetido a uma penectomia. Olha aqui essa imagem, isso aqui é um epidídimo, um epididimite importante, né? Um orquite, e aí na orquite o testículo aumenta de tamanho, fica bem maior de um lado que do outro, ou seja, gera uma assimetria testicular, e aí é diferente do processo de hipoplasia, né? A assimetria está relacionada a uma orquite, um processo inflamatório. Olha aqui, bem bonito nesse garanhão, a hidrocele, né? Aqui um processo de atrofia unilateral esquerda, um testículo bem pequenininho quando comparado com o outro. Criptorquidismo e uma hipoplasia aqui lateral. Então, quando a gente abre, né, o mapa mental, é isso aí que a gente vê, tá? Então, qual é o mérito do nosso estudo? Quero estudar patologia do sistema genital. Distúrbio do desenvolvimento, distúrbios funcionais, distúrbios inflamatórios e as neoplasias. Quais são as principais neoplasias? Quais são os principais distúrbios inflamatórios? Distúrbios funcionais? Distúrbios de desenvolvimento? Que tipo de imagem pode ser utilizada para ilustrar? E quais especificidades dentro dos tumores testiculares? Quais são os mais comuns? Tá? Dentro do TVT, aqui tem uma imagem, né? Tem uma imagem da lesão do prepúcio do animal, mas também, ó, tem uma imagem da citologia. Como é que a gente fecha TVT? Através da citologia, e a gente pode evoluir para um histopatológico, mas a citologia já nos dá um padrão, né, citológico que é bem característico e bem clássico, tá? Essa é a aula da patologia, eu queria ficar aqui hoje, tá? Esse mapa mental já está lá no Classroom. A aula que vem, a gente vem com a aula mais densa, porque essa aula é muito importante de patologia, né? Fisiopatologia. Então, a gente vai reforçar na aula seguinte, né? As principais patologias com mais ilustração, para vocês fixarem o conteúdo que foi ministrado aqui de forma resumida usando o mapa mental.